As águas se abriram, a arca da aliança à frente, o povo seguiu. Em solos secos, passos firmes, um novo dia raiou. Em Gilgal, 12 pedras, a memória se ergueu. Para que o filho pergunte e o pai possa contar do Deus que abriu caminho para nos abençoar. Deus de milagres, Deus de poder, na nossa frente faz o impossível acontecer. Com sua força e sua mão nos leva à vitória na terra da promissão. Circuncisão, aliança renovar, o opróbrio de um tempo novo. Deus veio apagar. A Páscoa então se fez em terra de fartura. O maná cessou, nova era, nova aventura. E Josué de joelhos, o príncipe avistou o exército do Senhor, que a batalha liderou. As muralhas de Jericó, altivas a desafiar, mas 7 dias de obediência Deus iria honrar. Rodearam a cidade, o silêncio se quebrou com o som das trombetas e um grande clamor. Deus de milagres, Deus de poder, na nossa frente faz o impossível acontecer. Com sua força e sua mão nos leva à vitória na terra da promissão. As muralhas caem, o grito ecoou, pois o nosso Deus a vitória nos entregou. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês. Hoje mais um programa Palavra Viva. Hoje nós vamos aí embarcar, né, nessa jornada maravilhosa. Hoje Josué já atravessa o rio e vai direto para sitiar Jericó. Depois de sitiar, que é rodear Jericó por 7 vezes, o Senhor dá a vitória. E você, o que você tem buscado na sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Você tem rodeado, mas nada tem acontecido. Você tem rodeado na vida toda e nada tem acontecido na sua vida. Sabe por que não tem acontecido? É porque você não tem esse Deus, Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Senhor que esteve lá com Josué e falou com Josué, disse: ser forte e corajoso. O Senhor apareceu na teofania, o Senhor Jesus apareceu a Josué no anjo do Senhor, conversou e falou com Josué e lhe deu a vitória. E esse mesmo Jesus, há 2000 anos atrás, está disponível para mim e para você. Então, por isso, fica comigo, dá o joinha, o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha e dê o joinha, porque a hora que você dá o joinha, as pessoas, o YouTube entende que o vídeo é bom e manda para mais pessoas. Então, né, por favor, dê o joinha aí no vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Bom, e hoje nós vamos iniciar essa jornada. Eu chamo você para vir junto comigo nessa história maravilhosa, onde o Senhor limpou Jericó de toda feitiçaria, de toda idolatria, tudo aquilo que não prestava e não agradava a Deus foi limpo em Jericó.
Então, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. Vamos para a nossa oração e depois a nossa leitura da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome o qual deve ser chamado, honrado, aclamado e amado nos céus e na terra, a não ser Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi o comandante do exército de Deus que estava ali diante de Josué e falou com Josué, porque a batalha é do Senhor. Então, ó Deus, nesse dia, que as pessoas possam ouvir essa leitura e ter o discernimento do entendimento do que o Senhor fez em Jericó, na abertura do Rio Jordão. Ajuda-nos, Senhor, a viver dessa forma, com essa fé, a mesma fé de Josué, de ter a certeza que o Senhor veio e falou conosco e deixou tua palavra, a palavra viva, a tua palavra que transforma. Porque o Senhor disse em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne humana para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então o Senhor nos deu a palavra, a partir de Jesus Cristo. A tua palavra está escrita, está diante de nós. Está bem presente, não está longe, não está no céu para que alguém tenha que buscar, nem debaixo da terra para alguém tenha que cavar, mas está diante dos nossos olhos, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo revelado a nós. Então, Senhor, pega essa palavra maravilhosa e leva para mentes e corações de todo esse Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, essa leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e hoje Josué, capítulo 4, 5 e 6. Nos ajude, Senhor, a entender e compreender a tua vontade naquele tempo, o que o Senhor fez, qual razão, motivo, razão, circunstância. Ajuda, Senhor. Essa palavra ecoa nas mentes, nos corações, em todos os lugares, nos hospitais, nos leitos de morte, nos leitos onde há morte, nos leitos onde há dificuldade, onde tem pessoas passando por doenças intermináveis, problemas que tira toda a esperança, todo o desejo de vida dessas pessoas com problemas psicológicos, mentais, pessoas que não querem mais existir nesse mundo, não há vontade mais de viver. Entra nessas vidas, Senhor, e transforma essas vidas. Que a tua palavra entra, transforma esses corações, converta esses corações, em nome de Jesus. Abençoa essa leitura agora, amém. E amém, meu Deus. Então nós vamos, hoje, Josué vai entrar em Jericó, que nem diz o outro, a madeira vai deitar, e a muralha vai vir ao chão. E você também, às vezes, você também deve ter uma muralha da dureza do coração. Abra o seu coração para a palavra de Deus, permita que Deus entre e derrube todas essas muralhas e transforme o seu coração de dentro para fora, tirando tudo isso, toda idolatria, toda feitiçaria, toda rebelião contra Deus. Abra o seu coração para a palavra de Deus entrar em você e te dar vida e vida e abundância. Você não quer uma mudança de vida? Você não deseja uma transformação de vida? Às vezes mesmo dentro da igreja você vive uma vida miserável, uma vida de dor, de tormento. Então permita que a palavra de Deus entre em teu coração. Hoje, a travessia do Mar Jordão e o monumento que foi erguido lá. Vamos ler aqui. Eu sempre fecho o meu microfone, tá? E deixo fazer a leitura, tá? Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a Arca da Aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado.
pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo o Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. Pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho quando o secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Capítulo 5. Não vamos ler o 5, mas vamos para o discernimento. Aqui no capítulo Josué, né? Esse é o vídeo 3. Ó, Josué, né? 3. O triunfo sobre o Jordão e Jericó. O início da posse da herança. O link do canal. Então se inscrevam no canal que ainda não é inscrito. Canal no YouTube. Aí acima tem um link que te leva para a playlist. Para você começar a ler a Bíblia comigo. Porque aqui, esse programa Palavra Viva é o programa voltado para a leitura expositiva da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, na nova Bíblia Sagrada, nova tradução transformadora, nova versão transformadora, NVT. E eu estou usando o aplicativo Filamente para fazer a leitura da Bíblia, e no aplicativo tem todo o estudo que você vai querer ver, mapas interativos, tem devocional, tem estudo, tem notas de rodapé, artigos temáticos, perfil de personagem, Bíblia, tem a Bíblia impressa, né, que é essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia, nova versão transformadora, Bíblia abençoada. Então, se inscreva no link aí em cima que nós estamos fazendo a leitura de Gênesis e Apocalipse, que esse é um programa voltado para que a igreja acorde, os cristãos acordem, porque não haverá avivamento nesse país se não tiver a leitura expositiva da Bíblia toda. Sem leitura expositiva não haverá avivamento. Por isso o programa Palavra do Avivamento, tá? O canal, né? O canal. Então se inscreva no meu canal Palavra do Avivamento, que é a palavra que eu tenho lido, é essa. A palavra do avivamento é isso. O nome do canal é isso, Palavra do Avivamento. A palavra é a Bíblia, não é outra coisa. Sem a leitura expositiva da Bíblia não haverá avivamento no nosso país e na nossa nação. Discernimento dos capítulos, agora vamos para o discernimento. Discernimento dos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Josué. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Josué descreve eventos cruciais na jornada de Josué rumo à posse da terra prometida. Eles marcam a transição de uma geração do deserto para uma nação estabelecida, enfatizando a fidelidade de Deus e a importância da obediência do povo. Vamos discernir os principais pontos de cada capítulo. Capítulo 4. A memória da travessia do Jordão. Este capítulo narra a travessia milagrosa do rio Jordão pelos israelitas que se abriu para eles, assim como o mar. A memória da travessia do Jordão
Esse capítulo narra a travessia milagrosa do rio Jordão pelo israelita, que se abriu, né? O rio se abriu para eles, assim como o mar vermelho se abrira para a geração anterior. O evento é central para a fé de Israel e serve a propósitos importantes. Então, assim como o mar abriu para a geração passada, essa nova geração agora tem um rio que estava na época do pico da enchente, estava totalmente cheio, e agora ele se abriu para essa geração, para essa nova geração, com uma nova aliança, uma aliança renovada com Deus. Assim como Moisés foi confirmado diante do povo, Josué agora validado como novo líder escolhido por Deus. A travessia do Jordão reforça sua autoridade e a confiança do povo nele, sinal e testemunho para gerações futuras. Deus instruiu Josué a designar 12 homens, um de cada tribo, para pegar uma pedra do leito do rio e erigir um memorial em Gilgal. Esse monumento de pedra serviria como um lembrete físico e tangível do poder de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. O propósito é que, quando as futuras gerações perguntassem o significado dessas pedras, seus pais pudessem relatar a maravilha do que Deus havia feito. Intimidação do inimigo. A notícia do que Deus havia feito no Jordão chegou aos reis amorreus e cananeus, causando-lhe medo e desânimo. Isso preparava o caminho para as conquistas futuras, pois aterrorizava os corações de seus adversários. Em essência, o capítulo 4 é sobre lembrança e testemunho. Deus opera um milagre para que seu povo e as nações ao redor saibam que Ele é o Senhor, e a memória desse evento deve ser perpétua. Capítulo 5. Não vamos ler o capítulo 5, mas vamos ler vamos para a leitura bíblica mais uma vez. Capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate e Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito. Durante o tempo no deserto, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que Ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Capítulo 6. Os portões... Não vamos ler o 6, vamos ler o discernimento. Capítulo 5. Renovação da aliança e preparação espiritual. Com a travessia do Jordão concluída, o capítulo 5 se concentra
na preparação espiritual de Israel antes de iniciar a conquista de Canaã, circuncisão em Gilgal. A primeira ação significativa é a circuncisão de todos os homens nascidos no deserto. Essa prática, que havia sido negligenciada durante os 40 anos de peregrinação, era um sinal visível da aliança de Deus com Abraão. Ao se submeterem a ela, os israelitas reafirmavam seu compromisso com Deus e com sua aliança, a renovação do opróbrio, a remoção do opróbrio do Egito, a vergonha da escravidão e da idolatria, simboliza um novo começo e a purificação espiritual da nação. Celebração da Páscoa. Em seguida, o povo celebra a Páscoa, o que eles não faziam há muito tempo. A Páscoa os lembrava da libertação do Egito e da proteção de Deus. Essa celebração é significativa porque marca o fim do maná. Com a entrada na terra prometida, a provisão miraculosa de Deus cessa e eles começam a comer dos frutos da terra. Isso simboliza a transição da dependência total de Deus no deserto para uma vida em que eles começariam a colher os frutos de seu trabalho na terra prometida, ainda sob a bênção de Deus. Encontro com o príncipe do exército do Senhor. Josué tem um encontro misterioso com o príncipe do exército do Senhor. Muitos interpretam como uma teofania, uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado. Este ser celestial declara ser o comandante das hostes divinas e instrui Josué a tirar as sandálias, pois o lugar onde ele está era santo. Este encontro reafirma que a batalha que Israel estava prestes a empreender não era apenas militar, mas uma guerra santa liderada pelo próprio Deus. Josué não estava sozinho, o Senhor estava com ele, à frente dele. O capítulo 5 enfatiza a santificação e a renovação da aliança. Antes de lutar as batalhas físicas, Israel precisava estar em uma posição espiritual correta, com Deus, santificados diante de Deus. Agora vamos para a leitura do capítulo 6. Capítulo 6. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: Marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: Não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então, gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois, voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e, mais uma vez, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade!
Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Muito bem, vamos agora para o nosso discernimento, esse capítulo, capítulo 6, a conquista de Jericó. O capítulo 6 é um dos mais dramáticos e conhecidos relatos da Bíblia, detalhando a queda de Jericó, a estratégia divina. Deus dá a Josué uma estratégia incomum e aparentemente ilógica para conquistar a cidade fortificada de Jericó. Não era uma estratégia militar convencional, mas uma demonstração da soberania de Deus. Por 6 dias, o exército de Israel, liderado por sacerdotes que tocavam trombetas e carregavam a Arca da Aliança, marchou uma vez por dia ao redor da cidade, em silêncio. No 7º dia, marcharam 7 vezes, e ao som das trombetas e de um grande grito do povo, as muralhas de Jericó caíram. Obediência e fé. O cerne da narrativa é a obediência irrestrita de Israel à instrução de Deus. Eles não questionaram a lógica da estratégia, mas confiaram plenamente na palavra do Senhor. A queda de Jericó foi um ato sobrenatural de Deus, não uma vitória militar humana. Ela serviu para ensinar a Israel que suas vitórias viriam pela fé e obediência a Deus, não por sua própria força ou astúcia militar. O anátema de Raabe, a cidade e tudo nela, exceto Raabe e sua família, deveria ser anátema, totalmente destruído e dedicado a Deus. Isso era um julgamento divino sobre a idolatria e a maldade de Canaã. A história de Raabe, a prostituta que escondeu os espias israelitas e foi poupada por sua fé, é um contraste marcante e demonstra a graça de Deus, que alcança até mesmo os indignos que creem. A desobediência de Acã, que aparece no capítulo 7, serve como um alerta contra a avareza e a desobediência individual. Proclamação de Josué. Josué pronuncia uma maldição sobre qualquer um que tentasse reconstruir Jericó, enfatizando a santidade do lugar e a natureza irrevogável do juízo de Deus sobre ela. O capítulo 6 é o clímax da fé e obediência, mostrando que Deus luta as batalhas por seu povo, quando eles confiam nele e agem de acordo com as suas instruções. Conclusão e interconexão dos capítulos. Esses 3 capítulos formam uma sequência lógica e teologicamente rica. O capítulo 4 estabelece a identidade de Israel como um povo que viu os milagres de Deus e deve
e deve se lembrar deles. Capítulo 5. Foca na purificação e santificação antes da batalha, demonstrando que a vitória espiritual precede a física. Capítulo 6. Culmina com a manifestação do poder de Deus através da obediência de seu povo, entregando uma cidade intransponível em suas mãos. Junto, eles pintam um quadro de um Deus fiel que cumpre suas promessas, um povo que precisa aprender a confiar e obedecer, e a importância de lembrar as obras de Deus para as futuras gerações. A mensagem central é que a posse da terra prometida não seria alcançada pela força militar de Israel, mas pela intervenção poderosa de Deus em resposta à fé e obediência de seu povo. Que outras perguntas você tem sobre esses fascinantes capítulos? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa aí, faça um comentário aí, ou no Facebook, ou no YouTube, para que eu possa tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta de vocês. Então a gente encerra essa leitura. Vamos ver se aqui na nossa Bíblia Filamente tem, algum vídeo, tem alguma coisa pra gente ver hoje. Tem um mapa, por onde eles entraram, atravessaram o Rio Jordão. Josué a gente já viu, santidade a gente também já viu, o que é santidade. A gente já viu esse vídeo aqui, o que é a santidade, Então a gente não vai ver esse vídeo aqui, que a gente já viu, Vamos ver principais cidades da conquista da terra de Canaã. Nós temos aqui, Amaleque, Jerusalém, Hebron, Mequidá, Libina, Laques, Eglã, Belém, Gibeá, Gibefon, Ai, Gigal, Jericó, aqui Jericó, foi por aqui que eles atravessaram, Jericó está aqui, eles atravessaram por aqui. Siquém, Siló, Sagrão, Antônio de Açaí, Ramote, o Ramate Gileade, Golã, Cádiz, Meron, Jazon. Essas foram algumas principais cidades que foi conquistado Israel. Josué 4, 5, 6. Então temos aí, sim, nós vamos, deixa eu só trazer um vídeo aqui explicativo que vocês possam entender um pouco mais sobre isso. Vou transformar aqui, estender a tela, fechar meu microfone. Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo. Como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra.
Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o Conselho Divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Pronto, aí já dá para entender, né? Porquê da batalha, porquê das lutas, o povo de Deus contra rebeldes que não querem, de forma nenhuma, crer no Deus Yahvé, o Yahvé, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, naquele tempo, foi daquela forma, daquela maneira, pela soberania e pela vontade de Deus, através de Josué. Mas temos um excelente testemunho que a graça de Deus alcançou aquela mulher, Raabe, e toda a sua casa e toda a sua família que creu. E realmente, Deus de Israel que estava ali diante deles, que cercaram aquela cidade 7 vezes, ia de fato destruir aquela nação e aquele povo por causa da sua rebeldia, idolatria e adoração a demônios e não a Deus. Então, por eles estarem adorando esses falsos deuses, na realidade são demônios, toda imagem, por trás de toda imagem, né, que
imagem de escultura, pode ser de Padre Cícero, Nossa Senhora, qualquer imagem, qualquer coisa feita de barro, madeira, gesso, pau ou pedra, por trás tem uma figura de um demônio que está incentivando as pessoas a não adorarem o verdadeiro Deus, incentiva as pessoas a não adorem o verdadeiro Deus, não busquem Jesus, mas ficam presos nesses demônios, nessa escravidão a esses demônios. Então Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação eterna. Porque assim ele pisou sobre a cabeça da serpente, sobre todo o mal desses demônios que está nesse mundo, foi destruído pela autoridade de Cristo Jesus, e morrer em nosso lugar, de todo aquele que crê e confessar Jesus. Jesus morre no lugar dessa pessoa, e isso está disponível a você hoje, caso você queira, caso o seu coração tenha se tocado, caso o seu coração tenha compungido, caso você sinta a necessidade. Então, se você sentiu essa necessidade de abandonar essa idolatria, essa feitiçaria, esses demônios, corra e venha crer em Cristo Jesus. Mesmo Jesus que fez Israel vencer aquela cidade idólatra, perversa, de adoradores de demônios e ídolos e tudo que não presta, toda promiscuidade, feitiçaria, toda corrupção, tudo isso que tem na sua vida, demonstra que você é um adorador. Por quê? Porque você mente. Você não mente? Não venha dizer para mim que você não mente, você mente. Então você é o filho do diabo, porque Jesus disse em João 8,44, porque o diabo é o pai da mentira, e todo aquele que mente é filho do diabo. Todo aquele que trai a esposa, trai os filhos, trai o patrão, trai a si mesmo, trai Deus, trai a igreja, trai a palavra de Deus. Todo homicida, aquele que mata, aquele que assassina, aquele que dá cabo da sua própria vida, né? Aquele que não pensa, vive xingando, falando palavrão, cheio de vícios, de bebedeira, de fumo, de tudo que não presta. Sua consciência sabe que esse seu comportamento te coloca na condição de filhos de demônios, filhos do diabo, o qual leva você a viver uma vida de escravidão no mundo deles. Eles são rebeldes contra Deus e levam você a ser rebelde contra Deus. Então, como sair disso? A forma e a maneira de você sair disso é confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo nele. E aí você será liberto pela palavra de Deus, que agora está sendo dita a você. Confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, confia nele, entrega a sua vida a ele, e você será salvo. Basta você fazer uma oração. Faça a oração que está lá no capítulo de Romanos, vou pôr a Bíblia aqui, Romanos 10:9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, é declarando com a boca que você é salvo. Então confia em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele e confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu só pôr a Bíblia aqui do lado aqui, para que vocês vejam aí, ó. Tá aí, na frente de vocês, né? A palavra de Deus está bem aqui, ó. Se você declarar com a sua boca, que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Você é justificado, tirado do termo, tirado do jurídico, né? Declarado justo. E é declarado com a boca que você é salvo. E é declarando com a boca que você é salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Se você crê de coração, então você será declarado justo. Se você crê. Mas se você não crê, então não tem como Deus declarar você justo. E você vai ficar sendo o quê? Um devedor. Você sempre vai ficar devendo a Deus os seus pecados e os seus atos de injustiça. Mas se você declarar com a boca a Jesus, então você será salvo. Então, faça isso hoje. Faça isso hoje. Declara Jesus como seu único, o suficiente Salvador. Faça isso em oração, tá bom? Então vamos orar e vamos encerrar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa aqui no programa Palavra Viva. Abençoa, Senhor, esse programa. Abençoa, Senhor, todo irmão, toda pessoa que assistiu e acompanhou comigo hoje essa leitura. Que essa palavra vai de encontro a todos aqueles que precisam e necessitam em todo esse Brasil. Derrama da tua graça, derrama da tua bênção. Abençoe, Senhor, cada vida, cada pessoa que assistiu, acompanhou. Vá nos hospitais, nos leitos, nas cadeias, em todo lugar nesse Brasil. E abençoa, Senhor. E ajude essas pessoas a serem libertas, a crerem em Cristo Jesus, a ter a mesma esperança que Raabe teve, que ela confiou e creu. E o Senhor a salvou pela graça, de graça. A declarou justa, sem cobrar nada. Faça isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a vida de cada irmão, cada pessoa que esteve aqui junto comigo, agora. Amém e amém. Fica aí com o louvor tema desse vídeo e assim a gente encerra. O Jordão parou, as águas se abriram, a Arca da Aliança à frente, o povo seguiu. Em solos secos, passos firmes, um novo dia raiou. Em Gilgal, 12 pedras, a memória se ergueu. Para que o filho pergunte e o pai possa contar do Deus que abriu caminho para nos abençoar. Deus de milagres, Deus de poder, na nossa frente faz o impossível acontecer. Com sua força e sua mão nos leva à vitória na terra da promissão. Em Gilgal, a circuncisão, a aliança renovar, o opróbrio de um tempo novo Deus veio apagar. A Páscoa então se fez em terra de fartura, o maná cessou, nova era, nova aventura. E Josué de joelhos, o príncipe avistou o exército do Senhor, que a batalha liderou. Deus de milagres, Deus de poder, na nossa frente faz o impossível acontecer. Com sua força e sua mão nos leva à vitória na terra da promissão. As muralhas de Jericó, altivas a desafiar, mas 7 dias de obediência Deus iria honrar. Rodearam a cidade, o silêncio se quebrou com o som das trombetas e um grande clamor. Deus de milagres, Deus de poder, na nossa frente faz o impossível acontecer. Com sua força e sua mão nos leva à vitória na terra da promissão. As muralhas caem, o grito ecoou, pois o nosso Deus a vitória nos entregou.